Há alguns anos, Marília conta com uma entidade que auxilia a sociedade na fiscalização do poder público e na busca por soluções de problemas que afetam diretamente o dia a dia das pessoas. Inicialmente, a Matra Marília Transparente era uma ONG, organização não governamental. Depois, passou a ser uma OCIP, uma organização da sociedade de interesse público. A mudança deu mais abrangência e propriedade para os membros representarem a população em defesa e na garantia de direitos, além de fiscalizar o poder público. A Matra participou, por exemplo, nas discussões sobre a instalação das praças de pedágio, obtendo vitória inédita em relação aos moradores que foram impactados por esses dispositivos. É comum a gente ouvir representantes da sociedade mariliense cobrando fiscalização da Matra sobre determinado assunto. E isso se deve à credibilidade que a entidade conquistou devido à sua atuação ao longo dos últimos anos. Para saber um pouco mais sobre a história da Matra e o seu trabalho, nós vamos conversar agora com o presidente da OCIP, que é o Edgar Cândido Ferreira. Edgar, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Agora Interior. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, em nome da Matra, que já tive até a oportunidade de falar isso, A Matra sozinha, ela acaba não tendo a atuação que a gente pretende, Então é muito importante que a imprensa em geral nos convide, para a gente falar sobre a Matra. Em nome da Matra, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, disponha sempre da gente. Agora, eu gostaria, antes da gente entrar na questão dos temas que a Matra foi decisiva e continua sendo, eu gostaria de saber como é que surgiu, como é que é a história da Matra, como é que ela começou a ser construída? A Matra, na verdade, é o seguinte, não teve assim, digamos, uma opinião só. A verdade é que um grupo de pessoas, e pessoas, inclusive, assim, muito qualificadas na época, se reuniu, esse grupo de pessoas, e aí surgiu a sugestão, porque, veja, 2016 ainda já faz 18 anos, uma época de tanto imbróglio político, que tinha no Brasil naquela época, surgiu a ideia de naquela época, criar uma ONG, para ver se a gente tinha um grupo assim mais forte e organizado, legalizado, inclusive, para ter moral, inclusive, para defender a sociedade. Foi assim que surgiu. Mais tarde, a Matra saiu de uma ONG, como você já disse, se transformou no OCIP, que é Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que tem, digamos assim, uma possibilidade maior de se financiar, porque, veja, a Matra, todos são voluntários. Nós temos despesa, porque você já esteve lá visitando, nós temos um escritório, temos funcionários, temos jornalistas, temos advogados, publicamos matéria nos jornais, tudo isso tem um custo. Sim. E quando ela foi transformada em OCIP, ela pode receber doações de empresas optantes por lucro real, E essas empresas podem abater parte disso na declaração do imposto de renda dela. Então legal. Acabou dando um fôlego para a Matra, Porque, veja, se você constitui uma organização dessas, com aquelas pessoas entusiasmadas, Você sabe que, eu sempre brinco, que eu já fui presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Funcionários do Banco, e atualmente eu participo de um conselho de administração lá em São Paulo, da nossa associação. Eu falo que a verdade da vida é o seguinte, que nós, seres humanos, somos um grupo de morrentes, Entendeu? Então, veja, você monta um grupo, se você não for renovando, se você não for dando uma forma de digamos assim, de uma vida perene. De ir permitindo o acesso, a inclusão de outras pessoas. Isso. A gente está sempre preocupado em trazer pessoas mais novas para lá, Entendeu? Porque senão, cara, acaba. Entendeu? Um não pode ir porque envelheceu, o outro porque mudou, o outro porque morreu, entendeu? E aí, com pouco tempo, todo aquele entusiasmo na criação acaba, entendeu? Então, o objetivo dessa criação da OCIP foi... Os objetivos foram esses, você ter como bancar seu curso com voluntário. A Matra
no estatuto social dela, né? Ela é uma entidade privada, sem fins lucrativos e sem fins partidários. Está escrito no nosso estatuto. Ela não se envolve, então, Não. com a questão política partidária. Não, ela sem se fim envolve na político. questão política estrutural, questão de gestão pública, mas partidária não. Não, não. Inclusive, veja, se você participa da Matra, e de repente, né, você quer ser um candidato, você tem que desligar. Né? Porque lá nós aceitamos todos os tipos de voluntários bem intencionados. Né? Você pode ser do partido que você quiser, né? Até porque sem a política e sem a democracia Sim. a coisa fica muito pior. A sociedade apesar da gente reclamar da democracia, né? Ela é necessária. Era necessário. Eu sempre cito, né, uma frase do Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro inglês na Segunda Guerra Mundial, que ele dizia que a democracia é o pior regime do mundo, mas até então não tinha, né, nenhum regime melhor que a democracia. E continua até hoje. Né? Então a Matra, ela é sem fins lucrativos, uma entidade apartidária que faz política para a sociedade, entendeu? Política de fiscalizar as contas públicas, né? Política de fiscalizar o orçamento, a execução orçamentária. Porque, repara, o Teixeira, eu sempre posso te chamar de Teixeira. Claro, fique à vontade. Eu sempre cito o seguinte, é minha área, né? Analisa o seguinte, o Brasil, segundo a última divulgação, é o 8º PIB do mundo. É do PIB que sai tudo. Sim. Né? Que é dali que sai a receita. É do PIB que sai o emprego. Né? É do PIB que sai a produção. Então, repara, se você, dentre 200 países quase, você é o 8º PIB do mundo, e ainda nós temos essa desigualdade toda, né? Nos estados mais, nos estados menos, em outros estados menos, e aí eu não estou me referindo a agora, e nem a passado recente, estou me referindo à história. Né? Sim. Historicamente, nós temos muita desigualdade. Se você é o 8º PIB do mundo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na gestão. Sim. Então, a preocupação da Matra é fazer uma política de cidadania, né, voltada diretamente para a gestão dos recursos públicos, que é dinheiro gerado pelo contribuinte. Pela sociedade. Seja pela sociedade, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Então, a finalidade, resumindo, né, da Matra, é esse. Cuidar do interesse público. Você não tem como cuidar do interesse público se não cuidar de uma boa gestão. Perfeito. Fiscalizando o legislativo, o executivo. E ao longo dessa história de quase 16 anos da Matra, o que o senhor destacaria? Quase 18. Quase 18 anos, 2006, né? Quase 18. Foi 2006, né? Então são 18 anos. O que o senhor destacaria de relevante nas conquistas da Matra em relação à sociedade mariliense? Algum momento histórico, eu citei aqui na abertura do nosso programa a questão dos pedágios. Sim. Aquele momento foi um momento importante de atuação da Matra, né? Exatamente. Mas se você me permite, Claro. Antes de eu falar sobre esse momento aí que eu concordo, deixa eu falar de uma coisa assim que está muito visual, né? Porque tem também em outras localidades da cidade. A Praça Maria Isabel, que todo mundo chama São Bento por conta da igreja. Da igreja. Praça da São Bento. Isso, Praça da São Bento. Lembra há poucos anos como ela estava abandonada, né, uma carência danada. E a Matra entrou na justiça pedindo, porque a Matra, é bom citar isso, é o seguinte, ela nunca se vale da justiça primeiro para tentar resolver alguma coisa que ela acha que está ilegal, ou às vezes até imoral. Né? Primeiro a Matra, quando ela detecta essas coisas, ela manda um ofício para o poder público, municipal, para o executivo, ou para o legislativo, dizendo, olha, no caso lá, né, a Praça Maria Isabel está num abandono no centro da cidade, né? E precisava remodelar isso, né? E aí, quando o poder público cumpre, para por ali, porque é mais rápido você, com a ação administrativa. O diálogo sempre é melhor, né? O diálogo é melhor para tudo, né? Na família, nos negócios, né? No convívio, né? O diálogo é uma solução
digamos assim, rápida e pacificadora. Né? Aham. Agora, quando isso não acontece, a gente se vale da lei. Foi o que aconteceu. Tivemos que nos valer da lei, entendeu? E a justiça concordou com a Matra. E olha hoje a Praça Maria Isabel, e olha o que ela era 3 anos atrás. Sim. Né? Agora, respondendo sua pergunta, é até uma coisa que eu sinto assim, digamos, sem nenhuma vaidade, um alívio, né? Por a Matra ter podido contribuir. Eu fui lá na reunião da OAB, foi uma reunião, se eu não estiver enganada, pedida por uma advogada, por uma deputada que estava, não me lembro mais o nome dela, que estava na reunião, com a OAB, ali na sede da OAB, e tinha também o procurador federal, né? Lá na reunião. E aí, entre os convidados para falar, a Matra foi a segunda, né? E o que o pessoal reclamava, e com muita razão, era do valor do pedágio aqui entre Marília e Júlio Mesquita. Não é? Porque, veja, tem um bocado de gente que mora em Marília, que são proprietários rurais, né? Que tem propriedades pequenas lá, mora aqui, Sim. e precisa ir e voltar. Sem contar os que moram lá. Exato. Que também Que dependem de Marília, né? Que dependem de Marília. Não só Júlio Mesquita, como Guarantã, né? Essa cidadezinha perto aqui. O distrito lá de Rosália. Rosália. Né? Acho que o Rosália passa pelo pedágio. Sim, né? sim. Então e veja, as pessoas que moram nessa cidade e no distrito, que moram lá e trabalham aqui no comércio, né? Muita gente. Bastante. Né? Que às vezes vem até em 2, 3 no carro para diminuir a despesa, né? Porque não é fácil para economizar. Bom, enfim. E aí eu tive a ideia, eu fui lá representando a Matra, e aí eu pensei numa coisa assim do lado que dificilmente a sociedade pensa, né? Veja, quando você dá um reajuste para uma categoria que ganha o salário mínimo, digamos, R$ 1.400, né? Um reajuste de 5%, quanto que ele vai ter? Vai ter R$ 75. Agora, praticamente irrisório. Irrisório. Do ponto de vista, ajudar ali no poder de compra. Sim, só que se você não fizer isso ao longo do tempo, aquilo vai descapitalizando, defasando, chega lá na frente o cara está ferrado, né? Desculpa a expressão. Mas se você der um aumento de 5% para um cara que ganha 30, 40... Faz diferença. 40 dá 2 mil. Então, baseado nisso, eu pensei em fazer uma palestra lá, né? Fazendo esse comparativo. A hora que me deram a palavra, tinha lá gente do Ministério Público, né? Gente que tem um salário nessa proporção aí acima que eu falei, né? E aí eu fiz um desafio para o pessoal pensar, né? Boa. Falei, olha, vocês têm que pensar no seguinte, ó. E normalmente a gente nunca faz uma discussão assim, né? 5% em cima de R$ 1.500 é nada. 5% em cima de 40 é bastante. Aí eu pergunto para os senhores que estão aqui, se a faixa de cima, tanto de empresários quanto de quem trabalha, né? Do trabalhador, tivesse do lado de lá e tivesse que gastar igual o pessoal vai gastar, esse pessoal que ganha salário mínimo aí e o produtor rural que é pouco, né? Que a hora que o cara que vai e volta todo dia dá 10% do salário dele, Exato, 10% do salário dele, né? Eu duvido que se esse pessoal tivesse do lado de lá, 10% de 40 é 4 mil, 10% de 5, entendeu? É dinheiro, não é? Não é? Dificilmente ele ia pagar 4, 5 mil reais de pedágio para vir trabalhar. Duvido que isso ia acontecer, duvido. E a chiadeira ia ser geral, aconteceu. Aí eu lembro que teve gente que fez assim, né? Uia! Isso. E há quem atribua, entendeu? Essa participação da Matra, né? Nesse encontro lá, entendeu? Como, assim, muito importante na isenção
do pedágio, da tarifa, né? Para aquele pessoal que precisa transitar daqui para lá e de lá para cá. Que depende disso para sobrevivência e que ganha pouco, né? Sim. Entendeu? Imagina você pagar, você ganha R$1.500 e pagar R$300, R$400 por mês no pedágio. Agora, se você ganha 40, você ganha 30. Nem sempre. Então, acho que foi uma discussão muito boa, onde a Matra deu uma grande contribuição, né, para não deixar que aquilo permanecesse. Legal, legal. Agora, falando de um tema mais atual ainda, o senhor mencionou a questão da Praça Maria Isabel, que a gente chama de Praça São Bento, uma questão pontual de Marília. Eu queria voltar para outra questão pontual de Marília e que, com certeza, agora nesse período eleitoral, pré-eleitoral e eleitoral, vai estar na boca de toda a população, da sociedade, dos políticos, a concessão do DAEM. A gente sabe que a Matra fez várias intervenções jurídicas, participou de audiências, conversou com autoridades do poder público, seja ele da Câmara ou seja ele do Executivo, acompanhando esse processo. No fim das contas, a concessão aconteceu, um consórcio de empresas conseguiu apresentar uma proposta e a coisa está andando. Ainda há o que se fazer com relação à concessão do DAEM para tentar reverter, para tentar evitar um dano para a sociedade marilhense? Sim, veja, por que a Matra se posicionou contra? Vou falar primeiro do ponto de vista econômico. Né? O ponto de vista econômico é o seguinte, o DAEM, que eu saiba, eu tenho certeza que estou certo, é o ativo mais valioso que o município tem. A joia da coroa, né? Por quê? Porque você tem um serviço prestado sem concorrente, você tem 237 mil consumidores compulsórios, ou seja, você pode ficar sem comer 10 dias, se você ficar 5 dias sem tomar água, você morre. Não tem jeito. Então, veja, você é obrigado a tomar. Como eu disse, você não tem concorrente, né? Você vende um produto que é obrigado ao consumo, e com um detalhe, que é o seguinte, o DAEM como autarquia, ele é isento de impostos. E o que mais se reclama, os empresários, é a carga tributária no país. Tanto é que está aí a reforma tributária. Sim. Não é? E dependendo do setor, tem setor que a empresa paga 30%, 33%. Parece que agora eles estão negociando aí para ficar numa média de 26%, que já ajuda bastante. Não é? Então, veja, como o DAEM é uma autarquia do município que não paga impostos, se ele for bem gerido, como, digamos, se uma empresa pegar, ele já sai na frente com 33% na lucratividade dele. Lucro certo, né? Lucro certo. E ele não precisa, ele não distribui lucros, nem dividendos. Então, o que acontece com esses 33%, além daquelas outras vantagens? Ele pode ser revertido na infraestrutura do DAEM próprio, né, para prestar um serviço melhor e para ter uma conta de luz mais barata para a sociedade. Uma conta de água, desculpa, obrigado pela correção. Uma conta de água mais barata para a sociedade. Sim. Entendeu? Então, do ponto de vista econômico, não tem o que falar. Basta que ele seja bem gerido, coisa que nunca foi. Sim. Coisa que nunca foi. Eu me lembro da primeira gestão do atual governo, quando o Tato era o vice-prefeito, né, e o Tato ficou responsável por cuidar do DAEM, até colocou lá, se não me engano, está me fugindo o nome dele agora, é o presidente do PMDB, né, do MDB, como diretor do DAEM, e ele falou aos 4 cantos que, fazendo boa gestão, recuperaria o DAEM. Lembro né? bem disso, lembro bem disso. E tem mais vantagens ainda, né? O DAEM, por ser uma autarquia municipal, ele tem crédito para investir na infraestrutura do Estado, da União, às vezes até a fundo perdido. Fundo perdido, ou com a taxa de juros reduzida, né? Que é outra reclamação das empresas privadas no Brasil, e também procede, né? Porque, veja, fala-se muito da dívida pública brasileira, mas a dívida pública da União é 78% do PIB, a dívida bruta. Olha a hora que você reduz a reserva cambial, que é 355 bilhões de dólares, essa dívida vai lá para baixo. Então, veja, o problema da dívida pública não é o valor, é a taxa de juros, que é a taxa de juros real, que é quando você desconta a inflação e os impostos. Certo. Então, veja,
o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. Que absurdo. Do mundo. E a empresa privada que for tomar crédito, ela vai pagar isso. Vai pagar isso. E ela vai repassar. Sim. Porque senão ela quebra. E ela repassa com razão. Então, é uma somatória de fatores que faz com que o DAI, de novo, né, repetindo, só não foi viável e não é viável porque nunca deram a importância que o DAI precisa. A verdade é essa, né? Aí você me perguntou se ainda resta um fio de esperança com relação a... Há uma solução. Uma solução ainda resta, né? Inclusive, dia 1º agora, a Matra protocolou mais uma liminar, que pela informação o desembargador já pediu para ouvir a prefeitura. Né? Então nós estamos aguardando isso. E tem uma outra coisa que nós vamos ter que trabalhar em cima disso, que já é público também, né? Veja, a empresa ganhadora apresentou uma proposta, dentro do que está lá, uma proposta comercial, de investir 472 milhões de reais na infraestrutura. Agora veja, vamos retroagir aí. Desde o prefeito anterior a esse, o que eles venderam para o Legislativo e venderam para a sociedade, é que havia necessidade de privatizar o DAI, porque o município não tem recurso para o investimento. Sim. Foi contratado em 2019 uma empresa para fazer uma avaliação do custo para deixar o DAI viável. Na época, 161... desculpa, 2 bilhões e 661 milhões de reais. Só que isso foi em 2019. A hora que você traz isso para valor presente, atualiza, ou seja, atualiza pelo IPCA, que é o que está no edital, ele ainda fiz isso ontem. Ele vem para 2 bilhões e 770 milhões. Aí vai lá uma empresa, oferece 16% desse valor. E a prefeitura aceita. E com outra agravante. Estranho, né? Você viu que na proposta comercial consta lá que assim que terminar essa fase de investimento dos 472 milhões, 475 milhões, a tarifa de água vai de esgoto, que é 75% da tarifa de água, passa a ser 100. Você está louco. Vai aumentar 33%. Vai arredondar, não chega... 25%. Como? A hora que você pega a lei é muito clara, muito clara. Se consta do edital esse investimento, nenhuma empresa pode ser declarada vencedora. Inclusive consta do edital, sabe o quê? Eu estive lendo isso essa semana ainda. Que a correção tem que ser feita até a correção monetária. A correção monetária, sim. A atualização pelo IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação Brasileira. Isso. O valor do contrato a ser assinado tem que ser corrigido até a data... Da entrega da proposta. Até a data da assinatura do contrato. Da assinatura. Entendeu? Eu fiz o cálculo até a última inflação divulgada, né? Mas você vai dar mais que isso. Vai dar mais. Aí não assinou ainda, né? Aí aparece alguém lá e fala, vou investir 16% do que está aí. Do que está no edital e vai aceitar, né? A prefeitura tinha que rejeitar por não ter cumprido o edital, Mas né? não só a prefeitura, né? Sim. Tinha que ter uma voz aí contra o legislativo, né? Mas a Câmara, infelizmente, a Câmara atual é omissa, né? Eu, pelo menos, se alguém fez, eu desconheço. Sim, a né? Câmara é omissa. De repente alguém falou alguma coisa aí, né? Que é uma coisa recente, e de repente alguém do legislativo... Quem sabe, nos ouvindo agora, Edgar, eles resolvam tomar uma atitude, se movimentar e fazer alguma coisa, né? Por isso... Apesar de que é acreditar em Papai Noel, porque a atual composição da Câmara, infelizmente, é lamentável, né? Você tem 10 personagens lá que estão no bolso da administração, o Edgar não pode falar isso, mas eu posso, porque tem cargo em iniciativa privada, tem cargo na prefeitura, e por isso desameia ao prefeito tudo que ele faz, até aceitar uma proposta ridícula e indecorosa como essa que foi apresentada por esse consórcio de empresas, 16% apenas do valor global que previa no edital. Por isso, Teixeira, que a imprensa, seja ela escrita, falada, né? No caso aqui... De TV? De TV,
ela é a vida da democracia. Sim. Eu desconheço algum país que tenha democracia quando a imprensa não seja livre. Que não tem imprensa livre. Entendeu? Nós aqui temos independência e nós temos capacidade de fazer essa cobrança, de apontar o dedo e cobrar do legislativo que cumpra o seu papel e também cobrar da administração municipal. Mas da administração há pouco do que se esperar. Se não fez em 7 anos e meio, agora, no apagar das luzes, entregando a prefeitura para o próximo prefeito, seja ele o seu apoiado ou um outro eventual que venha ser vitorioso nas eleições, essa administração não está nem aí, está pouco se lixando com o que vai acontecer com a nossa cidade. Essa é a realidade. Edgar, eu queria te agradecer por esses esclarecimentos do DAIM, importantíssimos, em primeira mão aqui para a gente no Agora Interior. Eu não sabia que tinha sido feita uma oferta de apenas 16% do valor global previsto pelo edital. E também, parabéns à Matra por estar adotando aí essas medidas jurídicas para tentar evitar esse dano, esse prejuízo tão grande ao nosso principal patrimônio, que é o DAIM. Então eu queria te agradecer por sua presença aqui, por trazer essas informações. Em nome da Matra, sou eu que mais uma vez agradeço a oportunidade, não só de falar sobre o assunto atual, mas de falar sobre o histórico da Matra. Muito obrigado pela oportunidade. E vocês têm cadeira aqui, viu? Sempre Muito que obrigado. oportuno, que vocês entenderem que a gente deve trazer informações para a nossa audiência, esse espaço é de vocês. Eu agradeço.